Fala, meus amigos empreendedores, empresários. Vamos começar mais um programa hoje do nosso CamexCast, Câmara de Comércio Exterior do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Eu vou começar apresentando aqui meu parceiro de jornada de grandes aventuras, meu presidente Vladimir Machado. Fala, Vlad. Mais uma, hein? Mais uma. Prazer e enorme hoje, estar aqui de novo. Nossa convidada é especialíssima. Super especial. Vamos apresentá-la. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês e, obviamente, eu vou dar oportunidade para que ela se apresente, né? E possa falar muito a respeito dela, a respeito dos projetos dela, das ideias. Enfim, eu acho que vai ser uma conversa muito bacana. Hoje nós temos nada mais, ninguém menos, né, do que a nossa vice-prefeita da cidade de Mogi das Cruzes, a nossa Priscila Yamagami Keller. Acertei, Pri? Como a Pri, a co-prefeita. Exatamente, co-prefeita, é isso aí. A Pri, ela é graduada e pós-graduada em marketing, propaganda e marketing, também é mestre em comunicação, coordenou vários cursos na Universidade Brás Cubas, na FATEC, trabalhou também no Sebrae, né? Então, assim, é uma empreendedora nata, né? Só de conversar com ela aqui, a gente já viu que o empreendedorismo corre nas veias dela. E, Pri, seja muito bem-vinda. E vamos conversar. Vamos, gente. Nossa, que prazer estar aqui, viu? Amigos novos, amigos bacanas aí. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui demais, né? Temas aí que são fascinantes. E contem comigo, contem com a nossa prefeitura. A gente está aí para bater um belo papo juntos. Bacana. Receber o convite desse super amigo Web aqui de muitos anos, de muitas aventuras e de muita história boa. A gente aqui fez já até um esquenta, né, gente? Sim, sobre tempos de Brás Cubas aí. São muitos anos mesmo construindo e história e fazendo formação de pessoas, né? Que hoje a gente vê, né, Web, que são sucesso e aí a gente fala, valeu a pena. Bacana. Então, a gente está aí à disposição, viu? É isso aí. Pri, e você, vamos começar. Você é de Mogi das Cruzes? Você é mogiana? Não? Então, eu escolhi essa cidade para viver. Abraçou. Meu coração escolheu Mogi das Cruzes. Eu nasci em São Paulo e mudei para Suzano, assim, na primeira semana de vida, né? Eu nasci no Ipiranga, porque meus pais moraram lá, os meus avós eram de lá, mas meus avós paternos já estavam em Suzano e a gente veio morar em Suzano. Então, eu morei 30 anos em Suzano, todos os meus amigos, toda a minha infância, uma infância incrível lá num bairro residencial, onde todo mundo conhecia todo mundo, muito legal. E eu casei com o mogiano. Então eu brinco que eu casei por interesse, mas eu me apaixonei por ele e aí eu vim pra cá. Você apaixonou por ele e pela cidade? A cidade eu já era, né, assim, apaixonada. Uma das minhas tias morou muitos anos aqui. Então, assim, a gente vinha pra cá, saía aqui. Eu conto que ela morava ali no Alto do Ipiranga e a gente pulava o muro pra ir no Clube Siderúrgico, que hoje é o Parque da Cidade, né? Então, tem muita história. O segundo filme que eu assisti na vida, o primeiro foi com meu pai, lá em Suzano, mas o segundo foi o Urupê. Lá foi do Cine Saci, Cavalinho Mágico. Eu tinha uns 7 anos e aqui a gente assistiu o ET no Urupema, todos os primos. Então, a hora que o ET, que a bicicleta voa, todos os primos aplaudindo, assim, eu me lembro dessa cena. Então, Mogi sempre fez parte. Esses dias eu tava lembrando com meu irmão, a gente vinha no Canecão, na matinê. Outdoor, lembra do outdoor? Né? Era muito legal. E aí eu sempre fui apaixonada por Mogi. Eu gosto muito de Suzano, né? Tenho muitos amigos, cresci, trabalhei lá. Hoje tem um grupo de amigos do colegial, do Justiniano. Sempre estudei em escola pública, sempre na escola pública de muita qualidade. Assim, fui muito feliz na escola pública, né? Com muito orgulho que eu falo dos meus professores, da minha formação. E vim para Mogi na época para trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito nova. Eu comecei com 15 anos, com carteira assinada. Que bacana. Eu tô há 37 anos no mercado sem parar um dia. Olha. Não tem uma página em branco ali. E comecei no Bradesco, trabalhei em Banco Sudameris e tal, e fui fazer faculdade em São Paulo, porque na época a área de comunicação, publicidade, era lá. Então eu morei com a minha avó lá, morei em vários lugares em São Paulo, fiz faculdade e fui para a indústria farmacêutica. Lá eu trabalhei por quase 10 anos. E aí um amigo meu de Mogi falou, Pri, eu vou arrumar uma vaga lá em Mogi pra gente trabalhar juntos. E eu voltei. Aí voltei para casa dos meus pais, voltei para Mogi e fiquei aqui na indústria um tempão. Né, muitos anos, tanto que todos os médicos da rede, doutora Nenê, doutor Zeno, todo mundo que passa pela nossa rede,
eu visitei, né, como Você representante, muita gente. Até que eu fui para a área de agência de publicidade, fui trabalhar com departamento de marketing, hotelaria, e aí eu estudando e trabalhando, né? Então eu fiz uma pós-graduação em marketing, uma em marketing turístico, aí eu brinco que eu cansei das questões de saúde, assim, porque a gente visitava muitos lugares, né, pronto-socorro, pesado, e fui trabalhar com turismo. E fiz o meu mestrado turismo e comunicação. Legal. Né? Eu usei o case da Bahia como uso de comunicação integrada de marketing para alavancar o turismo baiano, que era um case nacional. Que fantástico. A Bahia, ela, pelo Michael Porter, tal, ela teve todo um planejamento estratégico muito estruturado e ela era um case bacana. E aí, nessa época, eu fiz o mestrado, fiz uma pós em marketing turístico e um mestrado em comunicação e turismo. E caí numa sala de aula, gente. E aí você quando eu caí numa sala de aula na Uninove, em São Paulo, no Memorial da América Latina, eu comecei a brincar. E aí eu falei, é isso que eu quero para minha vida, a educação. Apesar... bem jovenzinha ainda, né, Pri? A pequenina Pri já estava começando. Eu já estava ali... quase com 30, porque eu já tinha passado por muitos lugares, né? E aí, de certa forma, jovenzinha, né? 30, Sim, né? opa. Tá aí. Somos ainda jovens. Somos todos jovens. Menos o Web. O Web é um meninão, né? E aí, quando eu caí na sala de aula, e eu vou contar uma curiosidade que eu conto muito em muitos lugares que eu vou, acho que na terceira semana, não sei nem se o Web sabe dessa história, eu tomei um abaixo-assinado da turma. Eita. Casca grossa? O que foi legal? Primeira noção de feedback sincero. Só que a turma, incrivelmente, foi tão bondosa que eles estavam na porta da sala e aí eles estavam... abaixo-assinado para te tirar fora? Para me tirar. Jesus. E aí eu não te falei, né? Aí eu chego com esse abaixo-assinado, falei, pessoal, professora, a gente estava indo levar para o coordenador, mas a gente resolveu te falar antes porque... A senhora é muito legal, né? Mas a sua aula é muito chata. Nossa, que super sinceros. Super sinceros. Ali eu entendi o que era o feedback. Eu já dá uma chorada ali. Meu marido falou, você não chorou? Eu falei, não. Eu falei, vamos entrar, me expliquem o que é que eu quero entender, né? Aí eles falaram, não, então, é que eu dava sistemas de informações para administrar... era um curso de análise mercadológica, era um tecnólogo bem diferente, análise gerencial, e eu dava sistemas de informação, e, cara, minha área era propaganda e marketing. Falei, professor, vou tentar e tal, mas foi difícil. Aí ali você já vê que, cara, a gente precisa, às vezes, abaixar a bola e falar, Mas ainda bem que você estava receptiva para o feedback. Porque eu tentei dar um feedback desse, o professor falou assim, obrigado, você está reprovado. Então, mas não, a gente precisa ter humildade e maturidade. Mas eu acho que é aí que vai o destaque da pessoa, né? A inteligência, humildade e principalmente inteligência, de você absorver a informação. Eu falei, caramba, alguma coisa não tá feedback legal. verdadeiro, deixou... E olha como eles foram bondosos, eles poderiam ter ido direto no coordenador. Não, eles vieram em mim. Você corrige um sábio, você torna ele mais sábio. Você corrige um tolo, você ganha um inimigo. Olha que coisa linda. Aí eu falei, não, me fala, olha, professora, você lê muito slide, você não consegue trazer exemplos práticos. Eu falei, vocês estão cobertos de razão. Realmente eu não estou confortável nessa praia, mas vamos fazer o seguinte, eu mesma vou levar o abaixo-assinado para o coordenador, porque eu acho que é justo. Peguei o abaixo-assinado, agradeci todos eles, eu tenho amizade com eles até hoje, isso foi em 2003. Aí levei, né, para o coordenador, professor Ronaldo Pedrosa, eu falei, professor, eu não rolou, aconteceu isso, mas está tudo bem. Ele falou, não, calma. E se a gente pegar a disciplina de marketing dessa turma e trouxer para você e dar a sua, que é mais ADM, pro Vladimir. Pro Vladimir, seu xará é um cara incrível também. Aí eu falei, não, tudo bem. Só que o que caiu minha ficha? Preciso estudar mais. Fui fazer mestrado. Olha que presente essa turma me deu. Sim. Então, assim, o feedback, ele não é pra te pôr pra baixo, é pra te empurrar pra frente. O verdadeiro feedback, né? Não é? E às vezes é um feedback também que não é construtivo. Eu tô te falando por conta da política que a gente vive. Sim. Mas tem alguma dor ali. E é preciso que a gente olhe pra aquela dor.
Não ignorar essa dor. Eu sempre entendo que enquanto as pessoas estão reclamando por mudança, é porque ela quer que melhore. Porque às vezes a gente momento não que ela fala não tá mais nem aí, nada ela só vira as costas e e vai embora. troca de fornecedor. Acabou. Exato. Sim. Isso é um problema. Se tem um feedback é porque, olha, eu quero que melhore para continuar Pois aqui. é, ele tá ali te dando consultoria grátis, né? Sim. Aí, enfim, eu fui fazer mestrado, melhorei assim a Priscila antes do mestrado, depois do mestrado, tanto que aí eu virei coordenadora na Brás Cubas, tudo melhorou. Então, olha que gratidão que eu tenho que ter por essa turma, né? E aí eu falei, não, realmente nunca subestime que as pessoas... aluno não sabe, sabe sim. Tem análise crítica, sim, e é isso que a gente precisa estimular na educação, uma análise crítica, é debater, é buscar informação, é se aprofundar, que é essa educação que eu acredito que a gente estava contando aqui para vocês. E fui. Até que... Ô, Pri, posso fazer só um parênteses? Claro. Não vou deixar de perguntar. Por exemplo, a gente está falando a respeito de feedback verdadeiro, sobre a maturidade dos seus alunos e a sua maturidade, principalmente em receber. Você acha que isso hoje ainda seria possível? Porque hoje a gente vê um universo de redes sociais, você vê tanta gente, né, frustrada, você vê mais haters, acho, na verdade, gente criticando sem se criticar, metendo pau, criticando, xingando, né, ofendendo. Você acha que hoje ainda isso seria possível nos dias de hoje? Então, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu recebo também haters, né? E eu chamo para conversa. Eu falo, eu quero entender melhor, eu vou te chamar no privado, vamos lá no inbox, vamos lá no direct. Me fala mais sobre isso. Se é infundada, ele não dá sequência. Porque às vezes é uma questão política, às vezes ele eu vou fazer oposição pela oposição, enfim. Mas se é construtiva, se ele realmente tem uma dor, ele continua. E aí a gente segue a conversa. Entendi. Então eu quero entender, aqui eu tenho como te contemplar, aqui não, e eu preciso explicar. Mas o segredo é comunicação. Boa. A gente O problema precisa dessa dialogar. comunicação é que você está falando com uma pessoa, você está tentando explicar e ela está te ouvindo, mas não para absorver e refletir, já para te contrapor. Ela está te ouvindo pensando na resposta, porque o argumento dela tem que convencer. Ela não quer refletir. Não querem discutir, elas querem falar. Quer ter razão. Não quero ouvir. Então, mas aí eu penso muito assim, aí já é uma questão dela, não minha. Exato. O que eu precisava fazer, que é o papel, eu acho que concordo, de um líder público, de uma gestora de uma cidade, é abrir, chamar, conversar, entender, explicar até onde eu vou, até onde eu não vou, né? E isso para mim faz muito sentido dentro da educação política que a gente precisa. As pessoas não sabem, gente. E não sabem mesmo. Porque quantas coisas a gente não sabia até chegar aqui numa prefeitura. Sim. Quantas coisas. Então, assim, eu entendo que muitas coisas as pessoas não sabem. A gente precisa explicar. Por isso que eu falei que é traduzir em moranguinhos o juridiquês, o politiquês, que normalmente é feito para afastar as pessoas. Você ficou dentro da sala de aula até entrar na gestão pública. Eu continuo na sala, assim, e até uma coisa que muitas vezes eu me questiono. Eu estou afastada das aulas, mas eu continuo trazendo a educação. Hoje eu chego numa liderança de bairro, eu falo, eu quero que você me cobre, eu quero que você coloque o que você está pedindo para mim, eu vou colocar o que eu estou te respondendo, o prazo, o tempo, o que nós vamos fazer, o que é nosso, o que não é, o que depende da gente, o que não depende. Eu quero que você assine, eu assino. E quando der o prazo, você vai me cobrar. Para mim, isso não é sair da sala, é continuar ensinando, só que a política, para que o cidadão se empodere e crie uma consciência política de participação efetiva. Porque aí a gente qualifica essa participação. E com muito coração aberto. É igual o Comex, só superou a fronteira. Exato, e se eu não der conta, por favor, vem com razão. E a gente vai entender o porquê. É diferente, disruptivo, às vezes é difícil lidar, porque eu de certa forma, eu tenho um teto de atuação, né? Mas eu acho que é extremamente profundo quando você deixa para o cidadão, independente do grupo político, independente do partido, independente de quem governa, esse legado de aprendizagem do que é ser cidadão. Fantástico. Pri, você deu aula de marketing, deu aula para uma turma aí de empreendedorismo. O BC, FATEC. Uninove, o BC, FATEC. Das Cubas FATEC. Dentro desse universo aí de levar um pouquinho do empreendedorismo para dentro da sala de aula, com as ferramentas de marketing, e agora dentro da gestão pública, com pequenos, com médios, com micros, com grandes indústrias que a gente tem na região, o que você enxergava ali assim, de obstáculo dentro da parte acadêmica e hoje o que mudou? Assim, quais eram os seus maiores obstáculos dentro da parte acadêmica e hoje na prática, pondo a mão na massa, na gestão pública, com os pequenos, com os médicos,
Quais são os maiores obstáculos hoje no setor público e era na tua época de academia? Eles têm muita similaridade, né? Sim, Primeiro imagino. assim, eu venho para a política por quê? Aí tem toda uma história de escola de governo, aí eu prestei concurso na FATEC e tal, e quando as cadeiras de empreendedorismo na FATEC são minhas, menos a do agro, mas de RH, a de logística e de análise de sistemas são minhas cadeiras lá, né? Eu sou concursada lá, eu tô só afastada. E aí, quando eu começo a dar aula de empreendedorismo, a primeira coisa que eu pergunto para os alunos, e eu falo os jovens de 17 a 70, 80 anos, né? Qual que é teu sonho? O que faz esse coração vibrar? O que te move, né? E eu ouvia muito, não tenho sonho. Opa, como assim, né? A gente até o último dia, a gente vai ter que sonhar aqui, né? E principalmente nesse país. Não tenho sonho, mas quando tinha sonho era ir embora do país. Eu quero ir para o Canadá, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero estudar fora, eu quero... né? E aí eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que não tá muito errada. Quem que vai ficar nesse país incrível, com tanto potencial, com tanta terra, com tanta gente boa, né? Vamos ver. E aí eu falei, o que fariam vocês ficarem aqui? Acreditarem. Por que vocês não têm sonho, não têm perspectiva? A gente não acredita mais na política, a gente não acredita nas lideranças do país, a gente não acredita em mais nada. Então, aquela falta de perspectiva, de horizontes, né? E eu falei, o que faria? Pessoas que a gente confiasse, pessoas que a gente acredita, pessoas que tenham, sei lá, que possam inspirar atitudes, enfim, pessoas do bem. Aí eu falei, as coisas num paralelo acontecendo, eu participando de um curso de formação do Caio, que era vereador na época, uma liderança participativa que ele provocava na gente, eu levando a política para dentro da sala de aula, a partidária mesmo, mais para essa consciência cidadã, isso acontecendo num paralelo. Aí eu falei, meu Deus, será que eu não tenho condição de contribuir com alguma coisinha lá, né? Sendo que eu sempre apoiei desde os grêmios acadêmicos, representação de turma, que você não pode escolher aquele que... põe aquele lá qualquer, porque é isso que aconteceu com o nosso país. Não é para pôr qualquer pessoa lá. Você precisa pensar em quem vai te representar de verdade. Isso começa na sala de aula, né? Minha filha tem 13 anos, é representante de sala, e eu falei, não é qualquer um não, Yanni. Você tem que pôr alguém que realmente te represente. E aí, isso também eu acho que é educação política. E aí... aconteceu que a outra gestão me chama para ir para a escola de governo, falar de empreendedorismo pro servidor público. E nisso você já tinha passado pelo Sebrae, já? Já. Eu fui consultora do Sebrae. O Sebrae tem muito da minha formação, né? Muito da escola de empreendedorismo que eu tenho. Tem muita marca Sebrae, assim. Tudo que o Sebrae lançava, eu fazia junto com os alunos. Porque eu fiz o Disciplina Empreendedorismo no Sebrae para lecionar a disciplina. Fiz 3 vezes. O Empretec, fiz o Empreenda, fiz o Babson. Todos os programas. FATEC Sebrae. Tudo que eu pude participar do Sebrae, eu fiz. Porque eu indicava para o aluno, eu precisava sentir. E eu sou aquela que eu gosto de ir para o front mesmo. Aí, fui para a escola de governo. Eles entenderam que eu era oposição. Aí eu fui exonerada da gestão passada da escola de governo da escola dos servidores públicos e fui para levar empreendedorismo para o servidor público. Olha que coisa, aparentemente um contrassenso, mas era o quê? Comportamento empreendedor. Então, quando você tem um comportamento empreendedor, se você é servidor público, é empreendedor, é empresário, ou você é funcionário, você olha para problema e vê oportunidade. Para mim, isso é empreendedorismo na veia, né? Então, a gente levou isso muito forte para a gestão passada e eu vi os servidores praticando isso. Eu fiquei apaixonada pelos servidores. Eu acho que isso deu uma profissionalizada nos servidores, né? Como porque eu falei, ele muda o mindset. Exatamente. Eu vou fazer 30 anos agora de carreira, sempre atuando na área contábil, área de auditoria, então eu tive muito contato com a parte de apuração de impostos, prefeitura. Antigamente você tinha uma galera antes lá que é concursado, não resolvia. Hoje você já vê um perfil muito técnico desses profissionais da prefeitura. Exatamente. Problemas, o cara né? Aí começa a quebrar aquela ideia de que servidor público só tá lá para... Não, eu quando eu conheci essa turma, eu não aceitava isso. Excelente. Aí eu criei um projeto de que ele prestou concurso, ele faz determinado trabalho e tal, e muitas vezes não é o que o coração dele vibra, não é o sonho dele. Por que não criar um projeto paralelo dentro da própria prefeitura, porque todas as áreas de uma cidade estão dentro de uma prefeitura, e ele atuar em paralelo num projeto que o coração vibre. A gente tinha uma servidora da cultura que ama trabalhar com
verde, mão na massa, jardinagem e tal. A gente criou um projeto nessa gestão que chama Reviva Praças. E ela ia fazer a parte de jardinagem. E ela falava, Pia, eu me realizo, porque eu tô na cultura, gosto, legal. Mas eu vou lá nas praças, eu faço... E volta aquilo que a gente estava falando no bastidor do brilho no olhar. Entendeu? E aí você Se consegue perde. aliar, porque às vezes o cara, ele tá ali no concurso por conta da empregabilidade, da estabilidade do salário, mas ele não tá feliz. Então, o que a gente precisa fazer para esse servidor não adoecer? E aí é esse comportamento que a gente até escreveu um capítulo de um livro sobre isso e tal, fiz um estudo bem bacana. E aí, até que o Caio me convida. Priscila, eu vejo que você tem a cara do VOC, na época que era a formação política das pessoas que ele convidou, 200 e poucas pessoas, 70 viraram candidatos a vereador e eu levava o comportamento empreendedor para eles, né? Até que ele... é a sua vice. Ele falava que a vice dele ia ser uma professora ligada à educação, uma mulher. E as pessoas falavam, é a Priscila, é a Priscila. Eu falava, gente, vocês estão malucos, não tem nada a ver. Aí ele falou, vamos, Pri. Eu falei, vamos embora. Só que eu sou meio ativa, eu não vou aguentar ficar na foto quando você sai pra viagem. Eu preciso pôr a mão na massa, eu sou elétrica. Ele falou, eu falei, você vai ter 2 prefeitos. Daí ele falou, vamos embora. Essa sacada eu acho que foi fantástica, né? Porque, assim, obviamente eu te apresentei porque o teu cargo oficial é vice-prefeito, prefeita, né? Só que essa sacada de você... Co-prefeita. De co-prefeita, se apresentar como co-prefeita, por querer botar a mão na massa, eu acho que isso foi uma sacada muito legal. Porque a cidade precisa, não dá pra ficar na expectativa, quando ele sair eu vou. Não, vamos trabalhando junto. Era legal se pudesse ter mais umas 3 Priscila lá junto com E essa é a minha ideia hoje, meninos, é tem uns 3 inspirar co-prefeitos. mulheres Spoiler. a virem pra política. Quando a gente fala em 463 anos de cidade, eu sou a primeira mulher no executivo como vice. Caramba, o que tá demorando para essa mulherada vir? Como vereadora da nossa Câmara, 3 mulheres. Temos 20 homens. Mas por que as mulheres não estão... Tua visão, por que as mulheres são menos participativas? É falta de oportunidade? É um mix, né? Porque não é fácil. Não é fácil. É difícil, é hostil. O ambiente, ele é violento. Ele tem violência política contra a mulher, sim. Às vezes velada. Sabe? Às vezes é assim. Às vezes é assim. Tipo, começa a falar, você menosprezo. começa a falar. É uma violência política, cara. A gente quer atenção também, a gente quer esse espaço. E a gente não quer concorrer. Eu digo por mim e por muitas que eu conheço. A gente não quer concorrer, a gente quer completar, a gente quer se complementar. Isso é algo que eu tenho uma dificuldade tremenda quer até tá de junto. compreender, porque eu venho do setor privado sempre. E eu vejo no privado, assim, o privado não se importa muito com a opção sexual. Você vê. Muitas Muitas mulheres... Competência, habilidade Exatamente. e Habilidade, vambora. competência. Mulheres então, quando você fala poderosíssimas isso, liderando e de boa. Pra mim não faz muito sentido, na- porque você é bom no que você faz. Eu não quero saber se você é homem, mulher, branco, negro, japonês. Cara, eu quero gente boa do meu Exatamente. lado. E eu escuto tanto isso, mas eu falo, não é possível. Mas não é faz possível. sentido. Na política ainda, não só na política, mas na liderança feminina de um modo geral, né? Vou falar na própria educação. Eu tive momentos na educação, graças a Deus, o nosso time não, mas assim, de você ser meio que trucada ali, sabe? É isso que eu queria te perguntar, Tem. assim, você sentiu, por exemplo, tá oficializado, você agora é a co-prefeita de Mogi das Cruzes, você chegou a sentir alguma coisa hostil, sei lá, em algum evento, os caras olharem meio atravessados? E eu vou contar pra vocês o que é mais triste. O meu primeiro evento hostil foi num grupo de mulheres. Eita. Como assim? A gente tinha acabado de ser... Não, a gente estava em campanha, criaram um grupo de mulheres que iam ser pré-candidatas a vereadoras e prefeitas. E uma amiga nossa do grupo, até do VOC, me convidou, a Gi. Ela me convidou e falou, Pri, tem um grupo bacana de mulheres na política, na região, entra. Falei, tá bom. Ela me chamou lá, o convite, eu entrei. Aí eu recebi. Não, Priscila, você não é bem-vinda aqui. Putz, cara, Assim, aí eu falei, bom, gente, tá bom, né? Eu queria entender, mas... Não, porque a gente quer ou vereadoras ou prefeitas. Quem vem como vice, para nós não faz muito sentido, porque você não tem coragem de virar prefeita. E era um grupo com uma ideologia um pouco mais... radical, né? Era um grupo mais de esquerda mesmo. E aí eu falei, gente, mas eu acho que é uma responsabilidade com a cidade. Eu nunca fui da política partidária. Eu preciso entender melhor isso, né? Para vir. Não, você não é bem-vinda, desculpa. Aí meio que falaram, porque a gente não quer pessoas assim, que não... Aí eu falei, bom, é engraçado que um grupo que prega a tolerância ser tão intolerante me deixa chateada. Mas, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade.
tchau, saí. Aí a minha amiga, Pri, desculpa de ter falado. Não, eu falei, não, tá tudo bem, não tem problema. E você já era... Na verdade, já queria tava um cargo, empossada, né? já. Não, eu tava em campanha, Tá, a gente tava em entendi. campanha, né? Mas assim, caramba, a gente tava Cara, em velho. ser vice, ser prefeito, ser vereadora, Que ser vergonha. deputada, se é uma suplente. Caramba, a gente tava indo pra somando. política juntos, né? Então foi um grupo de mulheres que eu sofri essa primeira violência, né? E depois, assim, algumas situações em que você vive, não faz muito tempo, né? Pra você ter uma ideia, eu acho que você quer exemplo concreto. Curiosidades, né? E que é importante, eu acho que a gente curiosidade colocar. até de visualizar, de visualizar isso. A gente isso. foi num grande evento agora na Câmara Municipal, não faz muito tempo, um evento que a cidade inteira, os políticos, todos os grupos estavam lá, era uma homenagem a um político antigo e tudo mais. Não tinha uma cadeira para eu sentar. Aff. Que vergonha. Na mesa solene, ok, não tinha, estavam lá mais os próximos do antigo, né, político, então não tinha na mesa principal. Ok, mas eu entenderia que na plenária teria um lugar. Não tinha uma cadeira para mim. Então, assim, aí o assessor, né, do presidente da Câmara ficou rodando comigo para achar um lugar e não tinha lugar, e aí aquela situação constrangedora. Ele falou, não, Priscila, eu vou te colocar ali na mídia, e até fiquei ao lado do Darwin, da Marilei, numa cabine, porque não tinha uma cadeira, assim, esqueceram, Nossa, né? vergonha. Teoricamente, da vice-prefeita da cidade, Sim, né? poxa. Então, assim, isso para mim é um pouco assustador no sentido de que você fala, caramba, e aí? Né? Então, as mulheres, elas veem isso. Não só isso, como acho que situações até que são sutis, que a gente percebe depois. Eu fui saber o que era violência política numa formação do RAPS, que eu recebi um manual que eu não sabia que era, e eu falei, nossa, isso daqui eu já sofri. Ó, Caramba, isso é violência política. Eu confesso pra eu não você que é a sabia. primeira vez que eu tô ouvindo esse termo, violência política. Violência eu não sabia. política, também. porque tem vários tipos de violência, Aham. dentre elas a Aham. violência política. Né? O próprio fato de ignorar você, o Já próprio é uma- fato de vamos fingir que ela não Ô, tá Pri, aqui. E você acha que é só pelo fato de você ser mulher ou Essa- por você estar ingressando? Você era fora da política, você era Eu sou uma profissional. outsider, Você chegou na política nova. Ei, quem que é essa forasteira aí? Então, na verdade, Ou eu os dois. acho que é um É isso que eu ia conjunto. É que um perguntar. outsider homem, eu não sei se ele cava o espaço, a gente... É uma questão, assim, profunda pra gente, acho que, discutir mesmo, debater. Ou ele cava o espaço, por bem ou por mal, ou o fato da gente, de certa forma, vir com mais sutileza, né? Ou, eu não sei bem o quê, mas é um ambiente hostil, tanto é que as mulheres, a gente conversava às 30, não sei, uma chapa de mulheres legítimas, tá? Não tinha laranja, não. Eram todas, queriam ser candidatas mesmo, 35. E eu que liderava esse grupo. E aí a gente falava, e aí, já pensou em desistir hoje? Não, mas ainda é meio-dia, até meia-noite eu posso desistir. Porque você vai vendo muitos exemplos, né? Muito tristes, assim. E eu confesso, a população não. A população me dá muito carinho, assim, muito feedback bom. Sim. Às vezes alguns mais duros, mas é aquilo, eu encaro de uma forma, Se né, for positivo, construtiva. Mas a gente vê muitas situações, assim, veladas muitas vezes, mas tem. E isso a mulherada fica bem preocupada, porque é desgastante, né? Chega a ser até sim. triste. E a gente tem uma jornada diferenciada também. Não que o homem não ajuda, não. Pelo contrário, se eu tô aqui, eu devo muito ao meu marido. Porque ele é muito parceiro. Ele é muito parceiro meu, assim, ele me ajuda demais. Ele, tanto no apoio moral, conversa, cuida lá da minha filha, dos meus pais, que eu cuido dos meus pais também, né? Então ele tá lá sempre, vai. Ele fala, você tá bem? Tô meio, tá perrengue. Aqui ele fala assim, não, mas você tá feliz? Tô. Pri, vai que a gente tá aqui. Eu tenho muita dificuldade em entender essas coisas. Há pouco tempo atrás a gente teve a Camila da Amalfis aqui. Super Tá à profissional. frente da empresa, super profissional. profissional de ponta. Tivemos um bate-papo gostoso com ela Uma aqui. querida. Compartilhando muita informação, gerando muito emprego. E, cara, uma pessoa super profissional, super competente, que diferença faz? Se é homem, se é mulher, eu tenho uma dificuldade tremenda eu de também. conseguir visualizar esse tipo de coisa na prática. Eu acho que é porque é um ambiente. A gente que vem da educação, que é um ambiente de muito. É muito amoroso, né? A educação ela é muito amorosa. A educação é amor. A gente vem para a política, você sente a hostilidade, que eu acho que faz parte, assim.
A gente está numa transição, sabe? E por isso que eu acho que mais mulheres precisam vir, porque a gente tem uma visão que é complementar a do homem mesmo, por isso que é tão bacana os dois juntos, que é do todo, às vezes é o detalhe. Eu tô num lugar, eu tô observando, às vezes aquele que tá ali no cantinho e que você falar, ele tá querendo falar alguma coisa. Antes de ir embora, eu quero passar ali, legal, que às vezes ninguém viu. Então, assim, tem muitas sutilezas, né? E a questão acho que a integralidade mesmo do ser, que a mulher é mais ligada, é mais conectada. O homem, ele é mais objetivo, até por questões históricas mesmo. E esse complemento é muito bom. Mas eu vejo que a mulher ainda, ela não tá fácil, mas a gente precisa ver. São complementares. Isso. Eu já fui em alguns eventos, e aí, num momento oportuno, eu conto para vocês, assim, que o ambiente muito masculino e, assim, até um pouco... É até difícil de ficar. Mas que, quando eu participei disso algumas vezes, Pri, então, e aí, você quer desistir, né? Porque realmente o ambiente... Não. Eu quero continuar, porque se minha filha ou a sua filha amanhã falar, eu quero ser da política, já não vai estar 20 para 80, vai estar 50 para 50. Aí ela vai transitar num ambiente mais igual, né? Mais de equalitário, onde as pessoas estão de forma igual. Então, eu acho que a gente precisa persistir, precisa resistir. E eu né? acho que é um movimento muito bacana e sem volta, né? Porque hoje a gente observa, por exemplo, minha esposa também é contadora, advogada, a esposa do Vladimir também, profissional ativa. E elas participam de grupos de mulheres. Né? Então, você tem vários grupos de mulheres em Mogi se reunindo, fazendo jantares, participando disso, participando daquilo, e discutindo de negócios, de empreendedorismo, da mulher estar à frente, de liderança feminina, né? Trazendo os maridos, tá? Porque eu falo, eles também precisam ouvir o que está acontecendo, até para eles poderem saber como ajudar, como quebrar barreira, como que, de repente, sem querer, fez uma fala que, poxa, essa fala não foi legal. Porque a gente sabe... Isso que você colocou é de extrema importância, porque senão isso acaba se tornando um movimento igual era o machista que segrega. Você vai inverter, a mulher vai excluir o homem. Eu não sou feminista. São coisas completamente diferentes. Eu não sou feminista e nem antifeminista, porque já tem um movimento antifeminista. Porque eu acho que tudo isso vai pro extremo. E o que a gente está precisando é vir pro equilíbrio aqui pro meio. Porque senão você vai começar a fazer isso ser o que o movimento machista foi. Exato. E não é isso também, né? A gente na inclusão exclui. Não é isso. É todo mundo junto. Por que não? Então, assim, eu vejo que essa experiência para você, né, já tá partindo para a parte final do mandato de vocês, né? Mas, assim, o negócio que você olha para trás para você foi fantástica a experiência. Uma escola que não tem pós-doc que pague. Mestrado, doutorado, assim, é muito incrível. E hoje você tira de letra, hoje você consegue trabalhar com isso. Assim, não é fácil tirar de letra porque não tem rotina, né? Sim. São novas situações todos os dias. Todos os dias você vive alguma situação diferente, né? Mas você lida melhor. Tá. Então esse casco mesmo que né? a experiência vai ajudando. Mas eu tô maluco para saber a sua opinião aqui, voltando um pouquinho para a área de mercado. Tá. Você que tem essa bagagem acadêmica enorme, passou por tudo isso, teve toda essa oportunidade de ter toda essa visão da gestão pública. Iniciativa privada, pública, gestão, empreendedorismo. Como é que você vê que tudo isso pode ser aplicado agora? Porque eu entendo assim, primeiro mandato, primeira entrada na vida, você acaba caindo de paraquedas e tem que aprender tudo novo ali. Agora você já tem uma visão mais clara da coisa. O que você enxerga que pode ser feito para transformar o empreendedorismo, a parte não só de comércio internacional, mas o empreendedorismo em si, da sala de aula para o mercado, para a gente ter uma região cada vez mais próspera, uma cidade mais ativa, com mais empreendedores. O que você vê hoje, tirando do acadêmico para o prático, o que dá para colocar em prática ainda? Legal, que foi aquela pergunta que você me fez, até que dos sonhos dos alunos. Sim. O que eu sinto? Né? A gente precisa unir mais esse setor todo produtivo, a academia, as empresas, o privado, as entidades de terceiro setor e o poder público. A gente precisa juntar mais. Tanto é que era um dos nossos sonhos na época das faculdades, estou falando porque o Web está aqui de prova, a gente precisava aproximar a academia do poder público. Então, assim, o aluno ele precisa estar perto disso, a iniciativa privada tem que... É o arranjo produtivo que faz esse movimento. Porque normalmente a gente vê o quê? Ilhas trabalhando isoladas.
Totalmente. E não pode, né? Na verdade, assim, como é que você tem que estar lá dentro do curso de comércio exterior, de ADM, de marketing, bombando, né? A gente tem que estar com o estagiário dentro da prefeitura, a prefeitura dentro das faculdades, o tempo inteiro. Então, assim, essa relação desse arranjo, que eu vejo que a gente melhorou em alguns aspectos, em outros a gente precisa avançar, é que eu sinto que é a chave da coisa, porque a gente precisa de cooperação e de união. Um exemplo disso, Polo Digital de Mogi, né? Eu sempre trabalhei o empreendedorismo dentro do Polo Digital. Porque hoje não, é inconcebível berço, né? você pensar em disciplina de empreendedorismo sem falar de startup. O cara, ele precisa... Né? E eu me lembro que foi uma provocação de um aluno, né? Eu brinco do Danilo Bryan, ele falou: nós vamos trabalhar com startup em 2013, logo que eu peguei a disciplina de empreendedorismo. Eu prestei em 2013, 12 e peguei a disciplina. E aí eu falei para ele, eu não sabia o que era startup. Aí eu olhei para ele e falei: Danilo, eu não gosto de mentir para aluno, né? Para ninguém, na verdade. Mas pro aluno não dá, né? Aí eu falei: Danilo, eu não sei bem o que é startup, eu já ouvi muito falar, mas a gente vai aprender juntos e eu vou atrás. Aí virou uma questão de honra para mim também. Eu falei, vou mergulhar nesse ecossistema, né? E aí começamos a criar TCC Startup dentro da FATEC. Então, quando o aluno vai finalizando o curso, por exemplo, análise e desenvolvimento de sistemas, ele precisa criar uma startup no final. Só que eu não queria uma startup pela startup, eu queria que ele olhasse para problemas sociais, problemas do mundo, problemas do país, para que através dessas dores ele criasse soluções que virassem modelo de negócio. E aí eu trouxe para FATEC, a Escola de Governo dos Servidores, pus todo mundo dentro da mesma sala e falei: assistência social, que eu achava que eram as maiores dores, né? Que é a questão dos mais vulneráveis, dos idosos, crianças, enfim, das mulheres. Eu falei: tragam as dores da nossa cidade, as dores mais difíceis. Então, pessoas em situação de rua, a questão da segurança alimentar, e tragam essas dores para que os nossos alunos de análise de sistemas criem ferramentas, soluções de negócio para ajudar o poder público a solucionar essas dores. Nossa, aí era uma loucura, né? Aí, assim, os alunos... Porque é isso que a gente precisa. Priscila, mas você não vai ter controle sobre isso. Eu falei: mas a gente tem controle sobre o que nessa vida? E aí eu coloquei o servidor para fazer uma jornada de inovação dentro da sala de aula com os alunos. E a gente foi criando possibilidades que virariam o quê? Pelo menos dentro da disciplina, o projeto final, mas se fosse o caso de ser um trabalho de conclusão de curso, o TCC dos alunos. E apresentariam para o Sebrae, para ser um incubado, para tudo que fosse projeto que pedisse, porque a gente sabe o quê? Que tem muito investimento na mesa, mas não tem projeto. E aí, se o aluno não crescer pensando nisso, ele está pensando em quê? Sim. Se você está falando de disciplina de empreendedorismo, análise de sistemas, FATEC, não faz sentido, né? Isso. Então, o que a gente precisa? De gente corajosa, maluca um pouquinho também, porque, Sim, gente, vocês não sabem o que eu sofria, porque eu bagunçava toda a estrutura das grades, das matrizes. A gente fazia maratona de comunicação, punha todos os alunos juntos e tacava um case para eles resolverem. E aí você começa a tirar o aluno do quê? Daquela questão: onde eu vou usar isso? Um dia você vai saber. Não, você vai usar agora. E aí a gente invertiu uma lógica de que era o quê? Pega toda a sua referência bibliográfica e vai ler. Não. Você vai fazer mão na massa. Mas eu estou sentindo falta de fundamentação teórica. Tem um monte de coisa lá para você ler. Só que ele já vai dentro de um contexto que para ele faz sentido. Ele olha para aquilo e fala: caramba, eu preciso de um plano de audiovisual e comunicação integrada para o cliente X, Santa Casa, UNAI, Tradef, que a gente trabalhou muito, terceiro setor aqui, aqui em Mogi. Ele ia atrás da gente pedir a referência bibliográfica, resposta, né? mais atual para responder para ele o que ele ia mostrar para um cliente de verdade. Aí a brincadeira ficava legal, porque aí esquece evasão, esquece lista de chamada, a gente parou. Eles Nem ficavam precisava. porque eles queriam ficar. Nem precisava. Então, é isso que falta na educação, é fazer sentido para o aluno. Desde o pituquinho, sim, a gente está falando de educação infantil, que é a nossa, 50 mil crianças embaixo da educação municipal, até a faculdade. Tem que fazer sentido. Ô, Pri, e dentro disso, mais uma curiosidade, dentro dessa dinâmica de coparticipação, você é co-prefeita, né? Como é que você divide isso com o prefeito da cidade? Tipo assim, é algo combinado antes ou não? Olha, eu fico mais com a parte do empreendedorismo, a parte da educação, você fica, sei lá, com a parte de desenvolvimento. Como é que vocês dividem? Vocês chegam a conversar sobre isso?
essa é a grande questão. Por quê? Porque eu fui entender, e não à toa eu fui coordenadora de recursos humanos, que eu gosto é de gente. Então, onde tem gente, está a Priscila lá. E aí fica difícil de fazer essa divisão, né? Porque todo lugar tem. E a gente só entende que a cidade são pessoas e a prefeitura são pessoas e a gente precisa cuidar muito, com muito carinho dos nossos servidores. São 6.500, tá, em Mogi? A gente precisa cuidar muito bem deles para que eles cuidem bem da cidade. Então, essa parte relacionada a RH, gestão de pessoas, endomarketing, automaticamente eu estou muito perto. Então, eu estou muito perto do servidor, da escola de governo, porque foi a minha história lá, né? Essa já é uma questão. Eu sou da causa animal. Então, também, assim, era uma causa que me movia muito. A gente, graças a Deus, avançou, conseguiu separar controle de zoonoses, que são doenças transmitidas pelos animais para os seres humanos, que era a saúde do bem-estar animal, que é uma pasta agora que foi para o meio ambiente. Então, a gente conseguiu separar, que é um desafio nas prefeituras do Brasil inteiro. A gente conseguiu fazer isso. Então, a gente trata o animal com bem-estar, apesar de que a gente sabe que falta orçamento no federal, porque essa mentalidade ela precisa permear todas as esferas, mas a gente conseguiu esse feito. E da educação, que não tem como, né? A gente fala de 50 mil crianças, 3.500 servidores da educação, a gente acaba aqui estando mais perto. Mas eu também estou... 3.500 são professores. 3.500 são da educação. Tá. Aí são 1.800 professores, mais a secretaria, supervisores, os técnicos. Aí você tem quase metade da prefeitura da educação. Desenvolvimento econômico, quando a gente fala de empreendedorismo, e revitalizar centro de Mogi, centro histórico, quando a gente fala de produtores rurais... Tá lá, eu também estou vocês estão misturados. Não tem, não tem então como fazer é um essa pouco de divisão, afinidade, separa, né? Própria assistência social, porque eu ligo muito com o empreendedorismo. O que a gente fez logo no começo do mandato, a gente tem uma loja de economia solidária que é no Mercadão Municipal, que inclusive tem pessoas em situação de rua olhando para o empreendedorismo. Então, a gente trouxe um pouco dessa jornada que eu fiz na FATEC com essas pessoas, de abrigos, para que elas tenham perspectiva mesmo de produzir. Porque é o que eu acredito, né? A gente precisa da questão assistencial quando a pessoa ela tem fome. Ninguém pensa com fome. A gente precisa Resolver o básico dessa segurança alimentar, mas num paralelo, formação, trabalho, empreender na própria vida e voar. Para libertá-los também, inclusive poxa, da solidariedade. Você dá o peixe, mas depois você tem que ensinar a pescar. Exatamente. Senão... Então, eu acho que é transformar a solidariedade em fraternidade. Solidariedade é quando a gente meio que faz a caridade, né? Agora, fraternidade é quando a gente se trata como irmãos. Aí eu acho que é... Plenamente. Não isso, vejo uma né? palavra melhor do que essa. Então, é isso. Então, assim, acabo que transitando... Sim. Não, muito bom. Ô, Pri, a gente falando assim do nosso podcast, do nosso programa, né, da Camex, né, que é uma Câmara de Comércio Exterior, né? Muito Como legal. a gente conversou um pouquinho antes aqui, né, fizemos um briefing aqui, o objetivo da Câmara é trazer, aproximar, né, esses negócios internacionais dos pequenos e das médias empresas, né? Porque até então se imagina que você só pode exportar ou importar uma grande empresa da região. Máquinas, Nós temos né? várias a gente aqui. container né? na cabeça, Só que né? a gente começou a entender Para empresas grandes, né? que não, né? Que você pode, uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, eu posso Consegue. desenvolver um negócio MEI pode internacional. importar. Não, um MEI, eu tendo um CNPJ, eu posso desenvolver um negócio Micro internacional, ali, né? E aí, pensando nisso, vocês têm algum viés dentro da prefeitura? Você chegou a falar sobre isso, sobre negócios internacionais? Então, eu vou, assim, eu acredito muito, né, no comércio exterior, tanto que a gente tem um projeto, aí eu vou falar de um viés que seria muito interessante a gente poder trabalhar, mas também do desenvolvimento econômico regional como um todo, né? A gente tem um projeto na cultura que chama Mogi Feita à Mão. E é uma rede de artesãos, é uma rede de pessoas que fazem trabalhos incríveis, que a gente tem fomentado muito, tanto na cultura e no desenvolvimento econômico, turismo, né, que tem toda uma relação aí. Você vê que as cadeias, elas se entrelaçam, elas são multidisciplinares. Então, trabalhar isso no poder público, graças a Deus a gente quebrou um pouco essa barreira de integração, de pastas trabalharem com pastas. Não dá para trabalhar caixinhas separadas. A gente precisa se juntar, se misturar. Então, assim, e eu já tive muitas conversas com eles em relação a exportar. Porque a gente sabe que, culturalmente, o artesanato, ele é muito valorizado pelos estrangeiros, né? Para países que você vai, que as pessoas valorizam e pagam o quanto vale, porque a gente sabe que não tem, não é escala. Eles são feitos um a um, tem toda uma particularidade, customizado, é único. Então,
eu vejo muito a gente podendo trabalhar eles, sabe? Uma obra de arte. Exatamente, e é um presente. Até a minha filha fez um vídeo de estímulo à venda de artesanato na escola, e ficou um vídeo muito legalzinho, institucional. E aí até eu mostro para eles, eu falo, ó, é nessa linha que a gente precisa ir. Então a gente precisa preparar esse artesão para fazer gestão e gestão para comércio exterior também, porque aí ele não deixa de fazer aquilo que o coraçãozinho dele vibra, aquilo que é o sonho dele, que ele se sente bem, que ele não se sente trabalhando, ele sente que é uma senhorinha que faz crochê, é uma pessoa que faz pintura, enfim, os diversos tipos, e consegue valorizar e trazer renda possível, porque a gente sabe que no Brasil ele tem muita dificuldade de sobrevivência e de colocar muitas vezes o custo que é justo, né? E aí você mandar o teu produto por €1, 5 vezes, 6 vezes mais, é outra conversa, né? E valorizado. Então, eu vejo esse nicho muito bacana. Eu acho que a gente poderia até sentar para pensar nisso enquanto projeto bom mesmo, porque tem um número grande desses empreendedores. E a cidade em si, a gente trabalhar, estruturar a gestão. Porque a gente, inclusive, a gente foi atrás de um professor, Paulo Gala, ele fala de arranjos produtivos locais. Então, assim, como que a gente traz a vocação de uma cidade para aquilo que ela produz bem, que possa ter valor agregado, enfim, né? Então, aqui a gente tem os produtores rurais, a gente tem as máquinas, a indústria de papel, e aí os segmentos gerais, e trabalhar esses setores de uma forma mais próxima para mostrar essa perspectiva, porque eu acho que muitas vezes a própria indústria ela não sabe desse potencial. Não, imagina. Eu falo no Brasil, existem muitos peixinhos dourados nadando no oceano e a gente tem tanto tubarão preso no aquário, porque ele tem ali uma indústria muito bem estruturada, mas infelizmente ele não tem a cultura, ele não se sente capaz, ele não enxerga o potencial dele perante o mundo. Você vê, os chineses nascem para o mundo. Ele abre uma empresinha do tamanho desse estúdio e ele vende para o mundo inteiro. Por quê? Ele já tem uma cultura, ele já sabe precificar o produto dele para o mundo. Ele já sabe qual é o trâmite básico que ele tem que fazer para vender isso para o mundo. Com certeza ele tem matérias na escola desde sempre, já falando sobre empreendedorismo. É muito mais fácil, Pri, você realizar uma venda internacional do que uma venda interestadual, com substituição tributária e toda aquela complexidade. Trâmite difícil. Agora, quando você fala teve uma consulta. Às vezes a empresa recebe uma consulta de fora, querendo comprar o produto dela, e ela não tem a capacidade de responder, porque ela não tem alguém que entenda o inglês. Ou ela não tem alguém que saiba fazer a precificação para exportação. Quando a gente para e fala com o empresário, e fala para ele, você tem uma demanda de exportação. Ele não sabe o profissional que procurar. Ele não sabe aonde buscar ajuda. Ele vai pensar no Sebrae, ele vai pensar na Ciesp, ele pensa num despachante aduaneiro, que o papel não é esse. É outra coisa, né? Vai falar com o consultor financeiro. Ou ele pensa numa empresa de logística, ele vai falar com o contador. Quem ele procura? Ele não conhece o profissional de comércio exterior. Olha o potencial que a gente deixa de agregar aqui para o nosso país, para a economia local. A primeira coisa é mudar essa cultura. Educação para comércio exterior, né? É possível colocar isso, é igual a educação financeira na escola. Isso já devia existir há muito tempo. E as pessoas que entram para o empreendedorismo, ela tem que entender que isso é um mercado internacional, nada mais é que um mercado. Você transita hoje, entre né? eles. Hoje está aqui desse tamanho. Globalizado. Global, né? Nós temos um professor, um amigo comum, André, ele dava marketing internacional, né? Então eu gostava muito de que a gente tivesse no curso de graduação marketing tecnológico, mas caramba, tava bem bacana. A gente teve nota 5 no ENAD, foi um curso de orgulho lá da Brás Cubas, e tinha marketing internacional que a gente falava justamente disso, né? Então se você já está tratando o marketing como um diferencial, atendimento, pós-venda, caramba, vamos falar de mandar coisa boa para fora também, porque a gente e aí eu acho que essa cultura, gente, vocês que são os especialistas vão me dizer, tem muito a ver com a nossa própria história. A gente recebe, absorve, mas a gente tem muita beleza, muita riqueza para exportar, né? Eu fui agora para Amsterdã e Roterdã, que a gente tem um projeto que chama
pátios verdes e azuis, que é o desemparedamento da educação. É você trazer, é muito do que a gente fazia na faculdade. Quando a gente está contando aqui dos remakes dos programas, quando a gente falou de atender cliente de verdade, ir para o polo digital, falar de startup ou montar startup, e você está desemparedando o aluno. Tira ele da sala de aula, porque a vida não acontece só numa sala de aula, ela acontece também, mas ela acontece muito mais fora. Então, tira o aluno dessa sala, né, e eu desemparedar da educação para os pequenos. Então, você cria pátios verdes e azuis, onde você capta água de chuva, faz bomba de... É incrível o projeto, mas assim, o Brasil já tem toda a vocação. Basta olhar para essa serra do Itapetí, que não, já está pronto o nosso quintal, o nosso pátio verde e azul. Né? Então, a gente foi lá para ver. E aí eu voltei, foi incrível, fomos super bem recebidos, um projeto lindo, foi todo financiado pela Fundação Bernard Van Leer, uma fundação holandesa e tal, que tem projetos super legais, e nós somos cidade da criança. Mogi, hoje a gente é considerada uma cidade da criança com titulação mesmo. Legal, porque se você tem uma cidade boa para criança, você tem uma cidade boa para todos, né? A partir desse momento. E até uma das instituições que nos rege é a Urban 95, que é olhar para a cidade na perspectiva de uma criança de 95 centímetros. Então, tudo é acessível para ela, é acessível para o adulto, para o idoso, né, e tal. É bem bacana isso. E eu que fui para essa missão. E aí era voltar para trazer para as nossas escolas. E aí as nossas meninas, isso me despertou muita curiosidade, assim, Pri, bacana as fotos, tá tudo legal aí, nossa, que legal a cidade. Mas, nossa, o verde deles é meio marrom, né? O nosso verde é mais verde. Aquilo para mim ficou tão forte. Eu falei, gente, o nosso verde é mais verde. O nosso povo é um mix de todos os povos do mundo. A gente tem aqui, se a gente for, que nem eu brinquei, a Paraguaia, mas se a gente for abrir cada descendência aqui de todos esses 6 aqui da sala, a gente vai ter parte do mundo. E por que não ser o melhor do mundo? Sim. Mas a gente tem que largar essa síndrome do vira-lata. É verdade. E entender que as nossas coisas são melhores, que o nosso povo é melhor e que a gente vai trazer a nossa política para um lugar melhor. Sim, só que a gente precisa formar novos líderes melhores, pessoas melhores, que não vêm de Marte. Empresários melhores. Elas vêm daqui. Essa síndrome do vira-lata, todo mundo tem que o Brasil só importa e só exporta commodities. Nós temos um caso dentro de Mogi, de uma empresa que fabrica máquinas, exporta para pelo menos 12 países, e ela tem uma qualidade alemã com preço chinês. Porque quando a gente pega o produto de exportação, ele tem uma isenção tributária. Então a gente pega o preço em reais, faz essa desoneração, né? E converte isso para o dólar. O valor disso em dólar, ele é praticamente um preço de produto chinês. Competitivo. Com uma qualidade que eles fazem aqui em Mogi das Cruzes, que briga com produto alemão. Entendeu? E isso está sendo super aceito no mundo, porque ele é muito mais barato do que um produto europeu, praticamente um preço chinês, uma qualidade. Made in Mogi das Cruzes, com Olha, uma qualidade lá em cima, e sendo produzido já com 3 meses de espera. Então, e assim, é um case que eu acho que assim, vale a gente ser um embaixador desse case e levar para todas as empresas, desde os pequenos até os grandes, e contar que é possível e que tem viabilidade. Desbravar o mercado. Exato. Então, assim, eu super apoio da gente conversar no desenvolvimento econômico, tanto com o secretário Gabriel, o nosso adjunto, que é o Cláudio, que são pessoas que vêm da iniciativa privada também, e todo o time, para a gente ver perspectivas, e eu vejo que esse papel é muito da prefeitura, dessa articulação. Porque muitas vezes eu vejo que o grande papel da prefeitura é articular. Articular os players, articular os atores, facilitar. Né? Hoje a gente tem propostas de incentivo bacanas. Assim, a gente estava falando agora, o PROMAI, que é um estudo da empresa que está vindo. Né? Então, para incentivar que as empresas venham para Mogi, né? e deem emprego e criem bons produtos, a gente tem algumas políticas, né, para isso. Então, esse PROMAI é um projeto que, na verdade, é um programa de incentivo tributário para a empresa vir com algumas isenções e tudo mais. Tem bastante detalhe. É um programa legal. Um outro que agora a gente, inclusive, lançou na nossa gestão, que é o ISS mais baixo. Então, de 5% foi para 2% para as TICs, né? As empresas de tecnologia, de informação e comunicação. Então, ela remete o que é o negócio dela para ela vir. Porque a gente tem um polo aqui importante de tecnologia que a gente gostaria que fosse estimulado. Eu falo porque hoje aqui a gente tem o equilíbrio do que é esse meio ambiente incrível que é Mogi,
Serra do Itapetí, Serra do Mar. A gente vive, né, num lugar muito especial quando a gente fala de sustentabilidade ambiental e tudo mais. Então a gente precisa Quando a gente preservar. fala de vantagens logísticas, Pô, incrível, nossa uma região, localização super Guarulhos, privilegiada. Santos. Mas a gente não pode sair devastando isso de uma forma irresponsável. Então, uma indústria sem chaminé. A gente fala das startups, a gente fala muito do turismo, que são grandes empresas que podem vir e produzir e pensar em, né, formas de renda e de economia acontecendo aqui de uma forma bacana, num equilíbrio com tudo isso que a gente precisa preservar. Quais seriam esses segmentos? E como eles se manterem. Muitas vezes é o quê? Exportando. É a forma que eles vão trazer rentabilidade, empregabilidade, desenvolvimento econômico aqui regional. E aí dá pra gente falar com as cidades irmãs. A gente está falando de 12 cidades do Alto Tietê. Né? O Condemate, que é o nosso consórcio. Você participou do Condemate também, né? Sim, participei. Hoje, né, o Isso prefeito tem um potencial a ser é o presidente. Então, assim, olha, a gente está falando de Suzano, Mogi, Itacoapoá, Ferraz, Santa Isabel, Guararema. Então, olha que potencial regional mesmo que a gente tem para trabalhar. Fantástico. E aí a gente precisa sentar com essas pessoas e entender o que está pegando ali para a gente alavancar, né? Bacana, bacana. Cara, quando a conversa é boa, o tempo passa Hora rápido, a gente boa. nem percebe. O né, Web já tá ali assim, ó. Eu falo pouco, né, Não, Web? mas assim, a conversa é boa, a gente nem percebe, sabe? Então, assim, Pri, em termos de projetos, o que a Priscila tem em termos de projetos? Se você vai continuar na carreira pública, você vai voltar para acadêmica, você vai continuar nos dois, você vai continuar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, o que você tem em termos de projetos aí? Então, muita gente perguntando isso, né? Até por conta da gente estar indo aí pro último ano, né, do governo, da nossa gestão. Eu gosto de política. Na verdade, Tomou gosto. você vai descobrir que assim o professor ele é um agente político, né? Sempre foi. O Web tá agente aqui. de transformação. É um agente de transformação. E a política, ela é essa transformação. A gente só precisa, acho que, reconfigurar a política, trazer, como eu falei, criar novos líderes, fazer com que as pessoas se interessem, que a boa política é todo mundo participando. Não adianta alguns participarem, outros ficarem à margem. Não é isso. A gente precisa pôr todo mundo. Precisa do diálogo com os Trazer diferentes. as pessoas boas para a política, né? Pessoas boas, que olhem mais para o outro do que para si mesma. Isso é um exercício quase que divino, né? Você tá para servir de verdade. Porque eu fui tão abençoada na minha vida, assim, eu sou tão grata a Deus e eu sou muito temente a Deus. O Web sabe, o nosso time sempre foi muito espiritual, né? Muito espiritualizado, dependendo de religião, mas a gente tem uma conexão. E então eu sou tão grata a tudo que eu tenho, a saúde, né, principalmente, a família e tantos amigos, tanto amor, que eu gostaria de retribuir. E eu acho que é por meio da política, sabe? A gente poder fazer outras pessoas terem esperança, terem perspectiva. Inspirar. Terem sonhos, exatamente, num país que é tão incrível para exportar, para mandar o que a gente tem de lindo para fora, né? E a gente não parar com essa síndrome, com essa coisa de que a gente foi descoberto por acaso, foi nada, mentira. A gente sabe que a verdadeira história não é essa. E que a gente tem gente incrível aqui, criativa, que quando tem uma tragédia a gente se ajuda de uma forma... Pô, a gente não precisa de tragédia para se ajudar. A gente precisa se unir nas coisas boas que a gente já faz. Né? Então, eu quero ficar muito... Para onde? Cargo, né? Hoje a gente está falando muito aí de repente, para a Câmara Municipal. Eu quero ter o meu mandato. Eu quero fazer as coisas assim do jeito que eu acredito. Cuidar das pessoas. Eu gosto muito disso. Então, eu quero ter meu mandato. A gente fala de vereança, né? Aí as pessoas, você quer ser deputada? Eu falo, calma, né? Um passo de cada vez também. Mas eu confio muito no que Deus também reserva. Legal. Porque ele... Nossa, de professora, virar uma vez prefeita... Caramba, né? Já é lindo demais. Sim. Então, eu quero continuar assim na política. Se eu for útil e eu puder servir, eu quero muito aproximar as pessoas disso. Trazer pessoas para perto, mulheres, que a gente possa ter mais mulheres com vontade de se candidatar. E que ela possa falar, eu quero me candidatar. Porque ela fala, eu não sei, eu tenho medo, né? Hoje eu estou como presidente do Partido Progressistas, então fala de oportunidade para todos, tem tudo a ver com empreendedorismo, com a nossa praia aqui. E aí, mulheres que... A gente vê potencial. Ela já é uma líder, ela já faz trabalhos incríveis na comunidade dela e ela precisa de coragem. Então, a gente vai lá e fala, você já faz. Se coloca à disposição e vem, né? Vem para fazer melhor. Então, é trazer mais gente. Eu vejo que esse é o meu grande papel, Bacana. sabe?
Mas eu Você realmente é inspiradora. Você eu inspira, gosto. as pessoas ouvirem você falar, puxa, que legal isso, que muito bacana isso. Trajetória inspiradora. Exatamente. E que presente conhecer vocês Poxa, e que saber, legal. viu, que Aham. a gente pode unir forças aí para nossa Nossa. cidade ser um polo exportador. E a Camex está à disposição, né, Vlad? Não, Tô já, vendo eu já sempre, tô aqui, Né, a cabecinha já foram tá... algumas coisas, né? Você falou a respeito dos artesãos, Desde o exportação, artesão. pequenos empresários, enfim. A Camex, como a gente conversou aqui, tem uma gama de profissionais aí, Pra- com o objetivo também de fomentar, Que né? Não legal, é isso. fechar negócio, acho que é uma É uma consequência. né? Mas principalmente fomentar Fomentar. negócios, inspirar, como você inspira tantas pessoas. E eu gosto, viu, disso. Pri, o Web já tá ali Web! mostrando. Então, pra gente encerrar, um minutinho para você deixar suas considerações, seu recadinho para alguém, mandar um beijo pro maridão, Não, pra papai e família, mamãe. é. Fica à vontade, o microfone é seu. Obrigada. Assim, eu acho que primeiro é agradecer vocês por investirem na cidade, na região, né? A gente sabe então que região e Vale do Paraíba, a gente tem vocês, isso é muito legal. A gente tem que estar mais próximo, a gente tem que estar, Sem dúvida. né, não só no podcast, mas tomando café juntos, conversando lá com o desenvolvimento econômico. Então, assim, muita gratidão mesmo por me convidarem e por contarem, né, o que é a Câmara e tudo que a gente pode fazer pela nossa cidade. Então, Bacana. parabéns e gratidão. E dizer para as pessoas se ligarem também nesse movimento do que é exportar, do que é olhar para outros mercados, né? Estudar. Eu acho que se pedirem para vocês, devem ter materiais, Sim, desde sim. do beabá, né? Com Até certeza. o site de vocês, a página. Então, dependendo de mim, Vou lá eu falar, quero né, colocar já na minha legenda Aham, já, ó, fantástico. procurem, vão atrás, né? Aham. Afinal, eu sou de marketing, de Aham, propaganda. sim, Então, a sim, gente sim. tem que falar sobre tudo isso. E dizer para as pessoas se aproximarem da política. Não fujam da política, porque se você não se interessa, alguém que se interessa vai afetar a sua vida. Então, é muito importante que você esteja próximo da política, acompanhe o seu candidato, saiba em quem votar, investigue, olhe a vida, a trajetória, a reputação, a história e cobre. Mande mensagem. Se ele não responder, é um ponto negativo para você olhar para isso. É insano, tá? Se responder, tem que ter uma equipe, mas tem que responder. A gente não se colocou para isso, então Sim. tem que responder, tem que cobrar e Faz todo participar. sentido. E Bacana. obrigada, gente. Muito Gratidão legal. de verdade. Muito aí. legal, Adorei muito conhecer legal. vocês, viu? Olha, a gente sempre ouve, eu desde pequeno, né? Um dos grandes pilares para que nós possamos tornar o nosso país um país melhor é a educação, né? E é hoje nesse bate-papo fantástico que a gente teve aqui com essa super mulher, com a Priscila, eu tenho a convicção de que o Caio acertou na escolha em te convidar, porque, né, essa terminologia de co-prefeita cabe perfeitamente aí, né? Obrigada. Então, assim, muito bacana a tua trajetória. Muito bacana estar conversando aqui com você. Que bacana. E convidem o prefeito para ele contar também aí, né? Tem muita história boa também. O que tá lá, né, nos planos da Isso cidade, eu aí. acho que é importante. E agradecer esse querido aqui, Ele o é lindo, Everton. ele é lindo, que né? a gente- Ele é Nossa, fofo. demais. É Um delícia. Sensacional. É É um isso aí. irmãozão que essa vida me deu. É isso aí. Obrigada, gente. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, eu preciso passar para vocês aqui, obviamente, né, as nossas redes sociais, né? Nós temos o nosso canal no Instagram, que é o camex.org, né? Nós temos também o nosso site, que é o camex.org.br. Temos também o nosso canal no YouTube, né, onde nós estamos transmitindo aqui, né, o nosso programa, esse bate-papo fantástico. Não deixe de fazer lá, curtir, dar o seu like, curta, comente e compartilhe. Certo, lindo? É isso aí. Cara, Vlad, valeu. Obrigado. Mais uma. Mais uma. Muito bom estar com você. Ilustríssimo, É com isso aí. prefeita. Valeu, Pri. Obrigado. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, Tamo que junto. prazer, viu? Valeu. Parabéns, viu? Obrigada. Grande abraço. Beijo. Fique com Deus.